Olá, meu querido ouvinte. Está começando mais um Dealercast. Nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no seu agregador de podcast preferido, no Spotify e também acesse o nosso site dealercast.com para mais conteúdo em relação ao desenvolvimento pessoal, em mercado de trabalho e carreira. Meu nome é Kevin Juliano e hoje nós vamos falar sobre habilidades. Primeiramente, o que é uma habilidade? Habilidade é um grau de competência, de um sujeito concreto frente a um determinado objetivo. Então, habilidade é uma aptidão que você possui baseado em algum objetivo que você tem ou para resolver algum tipo de problema. E essas habilidades, nós, seres humanos, temos várias habilidades e a gente tem esse grau, um grau maior de aptidão em uma habilidade, por exemplo, dança, música, canto, e uma habilidade menor, uma aptidão menor, dependendo de pessoa para pessoa, beleza? Então vamos lá. Por que é tão importante hoje, a gente discutir sobre habilidades? Desde muito tempo, dentro do mercado de trabalho, dentro do RH, sempre houve pesquisas relacionadas aos candidatos que poderiam impulsionar os candidatos dentro do mercado de trabalho, como escolher um candidato melhor para sua empresa e etc. Tudo isso para aumentar a produtividade, no final. E o que foi se descobrindo, é que você, dentro do âmbito do mercado empresarial, que você poderia dividir habilidades entre hard skills e soft skills. Esse conceito, ele se aplica porque dentro do mercado há como se fosse uma divisão para todas as áreas entre habilidades técnicas e habilidades que são genéricas. Tá, e o que são habilidades técnicas e o que são habilidades genéricas? Normalmente a habilidade técnica é aquele conhecimento que você aprende, que você exercita, voltado para a resolução de problemas dentro da sua área. Então você vai ter uma habilidade, você é engenheiro, você vai criar várias habilidades técnicas para criar um produto, para subir um prédio, para criar uma ponte, por exemplo. Então, ali são as habilidades técnicas, Mas existem as outras habilidades que são genéricas, que não são relacionadas a essa área apenas da engenharia. Então, essa divisão, ela foi realizada porque existia uma grande diferença de mensuração entre uma e outra. Porque, normalmente, as hard skills, então as habilidades são difíceis, elas são habilidades mais técnicas e então você consegue mensurar isso. Então, normalmente, você tem, com essas hard skills, capacidade fácil de você visualizar isso dentro do currículo de um candidato a uma vaga. Porque elas são relacionadas a graduações, a cursos técnicos, a mestrados, doutorados, conhecimento em uma língua estrangeira, conhecimento de operação em máquinas e ferramentas ou outros tipos de habilidades. Então essas habilidades elas podem ser facilmente aprendidas e ensinadas por meio de curso, treinamento, workshop, de forma assim. E por serem facilmente reconhecidas, essas informações geralmente constam ali, como eu já falei, no currículo e são mais relevantes, vamos dizer assim, dependendo da necessidade de cargo para cada profissional. Tá, mas o que seria então uma soft skill? As soft skills elas são habilidades mais difíceis de você reconhecer e quantificar, porque são habilidades sociocomportamentais, Então, elas estão ligadas diretamente às aptidões mentais de cada pessoa, principalmente o ambiente que ela vive, os predisposições, os gostos pessoais, e normalmente, as pessoas elas têm gostos pessoais que vão desenvolvendo certas habilidades ligadas ali durante a vida dela. Então, essas habilidades elas são muito difíceis de você mensurar e normalmente elas não vão estar no seu currículo, mas elas são muito importantes para principalmente avaliar o colaborador e para você que está indo fazer, por exemplo, uma dinâmica, está indo buscar um novo cargo, por exemplo. São habilidades que podem fazer total diferença para que você seja aprovado ou não dentro de uma organização. Tá, mas e como é que eu entendo o que são essas soft skills, Como eu falei, são habilidades que são mais voltadas para você mesmo. Então são habilidades, por exemplo, comunicação interpessoal, capacidade de persuasão, proatividade, inovação, criatividade, resolução de conflito, capacidade de trabalhar sob pressão, senso de liderança, capacidade analítica. Então todas essas habilidades, elas são habilidades que você pode desenvolver tanto de uma forma racional, fazer um curso para desenvolver isso, mas você também pode desenvolver muito pelo seu gosto pessoal e pelo seu local onde você vive, Então, tem pessoas que têm aptidões voltadas
para ser mais analíticos, gostam mais de números, gostam mais de gráficos. Tem pessoas que têm um senso de liderança aflorado desde que são criança. Tem pessoas que têm capacidade de persuasão incrível, mas não trabalham necessariamente com vendas. Então, assim, essas são aquelas habilidades que, quando somadas às suas hard skills, podem tornar você um diferencial. Por quê? Porque normalmente as habilidades técnicas, né, elas são pré-montadas, encaixotadas, vamos dizer assim. Então você vai ter faculdades e cursos que eles vão basicamente te dar um norte de como aquilo é realizado, mas não só para você, como para todas as outras pessoas que estão junto com você. Então, normalmente quando você estuda com várias pessoas dentro de uma mesma faculdade, vocês vão ter mais ou menos o mesmo nível e grau intelectual, grau técnico dentro daquela área, porque vocês passaram basicamente pelo mesmo método de avaliação. O que acontece é que o que vai fazer uma diferença ou outra é o quanto a pessoa se aplicou naquilo. E normalmente as faculdades, universidades, entre outras, né, elas vão estar niveladas dentro do mercado, então eles vão ter um conhecimento meio parecido entre um e outro. Soft skills não. Então as soft skills elas vão com certeza ter ali um grau muito grande do ambiente que você vive, para que você desenvolva. Ela pode vir de livros, ela pode vir de cursos, ela pode vir de outras fontes de conhecimento para que você adquira elas. E quando você começa a analisar o seu próprio perfil, você vai identificar que você tem soft skills mais afloradas, né, do que outras. E o que é interessante aqui? O interessante desse Dealercast, da gente vir comentar sobre isso, é que você hoje, né, pare um pouco e comece a entender o que é, dentro do seu currículo, habilidades mais técnicas e quais são as habilidades que são mais genéricas. E qual que é o grau que você tem de desenvolvimento nelas. Porque às vezes você pode ser um excelente técnico dentro da sua área, então você conhece todas as métricas, os programas. A ideia é que hoje você comece a olhar, né, essa divisão e comece a mapear dentro do seu currículo o que é mais interessante até mesmo para a sua área e quais são as que você tem deficiência. Então comece a desenvolver isso, porque isso pode te ajudar a chegar mais longe dentro da sua carreira, que podem ajudar dentro da organização. Porque os impactos na organização são gigantescos, né? Então você acaba criando um clima organizacional melhor, porque você cria um modelo operacional diferente, né? Inclinado ali para gerenciamento de equipe e tal. E isso pode ajudar tanto você como chefe, né? Que você gestor, a olhar para os seus colaboradores de uma forma diferente, além da capacidade técnica, e para você que é colaborador, mostrar para o seu gestor que você tem muito mais do que só capacidade técnica para apresentar ali dentro do seu trabalho. O Dealercast vai ficando por aqui até esse momento. Espero que esse conteúdo te ajude aí na sua carreira, te ajude a se impulsionar para um próximo cargo, e até o próximo programa.